presidido pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Sr. General José Batista Pereira, deliberou por unanimidade atribuir neste ano de 2013 o Prémio Abuin Sandelemos Identidade Portuguesa à maestrina Joana Carneiro, em reconhecimento do seu extraordinário percurso musical e superior desempenho das suas exigentíssimas funções nos planos nacional e internacional, alcançando inegável notoriedade que a colocou em poucos anos numa posição de destaque na condução de grandes orquestras sinfónicas mundiais, contribuindo de forma significativa para o robustecimento da imagem cultural portuguesa e do prestígio de Portugal no mundo como país livre e independente. Convidamos a Sra. Professora Doutora Maria da Conceição Sandelemos da Cunha Sá para acompanhar o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Sr. General José Batista Pereira, na entrega do diploma e do troféu à maestrina Joana Carneiro, a qual, de seguida, proferirá uma breve intervenção subordinada ao tema sobre a importância da cultura na criação, desenvolvimento e preservação da identidade e uma nação, papel da educação pelas artes no cumprimento deste objetivo. Vai usar da palavra Sua Excelência. Peço desculpa. Muito boa tarde, Sr. Representante do Sr. Presidente da República, Sr. João Costa Vieira, Sr. Presidente da Direção da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, Dr. José Campetroni, ilustres representantes das autoridades militares, civis e académicas, Senhora Professora Doutora Maria da Conceição Sandelemos, representante da família Sandelemos, distintos membros do júri, meu querido marido, meus queridos pais, os meus irmãos, Teresa, António, Pedro, direção, muito obrigada pela vossa presença. Caros amigos, meus senhores e minhas senhoras. A primeira palavra é um sentimento de honra por este prémio, o Prémio Abuin Sandelemos Identidade Portuguesa. E a gratidão vai não só para a Sociedade Histórica da Independência em Portugal, mas evidentemente também para a família Sandelemos. Muito agradecida pelo seu empenho, pelo empenho que tem demonstrado ao longo destes quase 30 anos, através deste prémio, no sentido de perpetuar a identidade de Portugal, através da sua cultura e também pelo seu trabalho na área social. Para mim é um momento de profunda gratidão, esta conotação como prémio daquilo que nós diríamos ser uma associação nacionalista. E, lendo um bocadinho acerca desta associação, uma das coisas mais bonitas que encontrei foi que um dos objetivos principais desta associação é a promoção do culto do amor pela pátria, que é uma coisa tão linda, o culto do amor pela pátria, a defesa do seu património, a proteção da sua cultura, a preservação da dignidade como nação livre e independente, como já ouvimos hoje. Esta ideia de nacionalismo, de nutrir o amor pela pátria, tem sido uma coisa que me tem acompanhado ao longo dos anos, como artista, isto porque eu dirijo sobretudo música escrita depois de 1810, aquilo que nós chamamos a música romântica, pós-romântica e depois a música contemporânea, mas também como estudante. E a primeira vez que eu me lembro de ouvir esta palavra nacionalismo, eu deveria ter uns 15 anos, numa aula de História da Música, no contexto de um dos movimentos mais prolíficos da história da música, da história da arte, o romantismo. E, de facto, o século XIX assistiu ao crescimento e ao desenvolvimento deste sentimento nacionalista, não só a nível político, mas muitíssimo a nível cultural.
São inúmeros os exemplos que eu poderia apontar naquilo que eu conheço, que é a música. As famosas óperas italianas, os bailados, as sinfonias de Tchaikovsky, os poemas sinfónicos de Smetana e, ainda mais recentemente, um exemplo daquilo que nós poderíamos chamar uma reciclagem de um conceito que é o primitivismo. Não o primitivismo como a crítica da arte fala no século XX, mas o primitivismo no sentido de que a verdade se encontra naquilo que é o menos sofisticado, daquilo que é o mais simples, numa criança, numa canção, na emoção pura, numa palavra. E um grande compositor húngaro chamado Kodály, durante a sua vida, colecionou, classificou, identificou e perpetuou aquilo que era uma tradição oral através da escrita musical. Classificou cerca de 100.000 canções do folclore da sua pátria. Também nós temos grandes exemplos desse sentimento nacionalista e faz parte da minha memória artística. Há uns anos fiz um concerto na reitoria, na Universidade de Lisboa, em que dirigi, penso que foi a Orquestra Metropolitana de Lisboa, mais a Orquestra Académica Metropolitana, um dos expoentes máximos, aquilo que se chama o rescaldo da exacerbação nacionalista resultante do célebre Ultimato Britânico de 1890. Em 1895, Viana da Mota escreveu aquilo que se chama a sua obra mais famosa, a Sinfonia à Pátria. E lá está, tal como os outros compositores, Tchaikovsky, Smetana, Kodály, a sua inspiração foi a sua pátria, também foi Beethoven, do ponto de vista formal, do ponto de vista da construção sinfónica, mas a sua inspiração primeira foi camoniana, foi inspirado nos Lusíadas e neste sentimento patriótico. Este sentimento foi depois transferido para várias canções que baseou naquilo que se chamam poemas nacionais, de João de Deus, de Guerra Junqueiro, de Almeida Garrett e também outros poemas de Luís Vaz de Campos. E o que me parece ainda mais interessante acerca deste período da história de Portugal, esta questão do Ultimato Britânico, 1890, ainda foi inspiração para outro grande momento musical, que foi a criação da Portuguesa. Hoje chamamos o hino nacional, cantamos uma parte, e na altura versava contra os bretões, não contra os canhões, só posteriormente é que foi mudado. Mas com um momento da história portuguesa e um sentimento nacionalista gerou aquilo que hoje faz parte da nossa Constituição, como o artigo 11, um dos 3 símbolos nacionais. A bandeira, a língua e música, o nosso hino nacional. Por isso é evidente que, como artista, vejo neste sentimento nacionalista do século XIX um exemplo daquilo que é a nossa identidade, que é perpetuada até os dias de hoje e seguramente um dos maiores símbolos da nossa identidade. E, evidentemente, a Constituição é relativamente recente, tem a minha idade, 1976, e transporta-nos então para o tempo contemporâneo. É evidente, como o tio Zé disse aqui há pouco, nós vivemos uma crise. Uma crise que se pode dizer de valores, uma crise económica, e eu devo dizer que é com grande emoção que eu sinto que a sociedade histórica decide premiar a cultura, e especificamente a música. É evidente que a cultura, sabemos nós, no momento de crise, é facilmente deixada de parte, não sendo considerada uma prioridade política, porventura, mas sabemos que ao longo da história, não só pelos exemplos que eu dei, mas outros tantos exemplos têm demonstrado que a música tem acompanhado os artistas, não só porque os ajuda a compreender o tempo que vivem, como os ajuda a manifestar. Ainda agora vimos reciclar uma das nossas canções revolucionárias mais famosas de outros tempos, que agora ouvimos cantar não só em Portugal como em Espanha, mas tem ajudado não só a construir esta identidade no sentido de uma manifestação pessoal, no sentido de uma compreensão musical, no sentido de uma perpetuação de quem nós somos através daquilo que é o mais bonito, mas a transformação de um momento que porventura não seja belo naquilo que é belo. E eu creio que essa é uma das dádivas maiores que a arte, e nomeadamente a música, nos traz. Acrescendo o facto que a música nos ajuda a reinventar, com essa reflexão, reinventar quem nós somos. Esta noção de nação
eu sempre tive este sentimento de nacionalismo, sobretudo através da música. Mas tenho a sorte de ser casada com um homem que vive muito este sentimento da nação, da pátria, da bandeira, e que me ensinou o conceito mais simples que os ilustres membros representantes das autoridades militares conhecem com certeza, esta noção de nação, que a minha geração creio que perdeu um pouco, este amor à pátria, à bandeira, a noção como um conjunto de indivíduos, um conjunto de pessoas que se unem num território por valores que têm em comum e também no sentido da independência, no sentido da perpetuação da soberania. E esta noção de nação tem qualquer coisa de formidável na criação artística. É que a nação é formada por pessoas, assim como a criação artística. E, felizmente, nos tempos contemporâneos, esta noção de nação, que perpetua os nossos valores, que perpetua a nossa identidade, neste momento é possível esse conjunto de valores, essa identidade nacional, esse todo afetivo, ser transportado além fronteiras. E não estou só a falar na diáspora, estou a falar por todo o mundo e aqueles que não conhecem a nossa língua, outro símbolo. Por isso este prémio para mim tem um significado muito especial, porque muita da minha arte é feita fora de Portugal. É com grande sentimento de gratidão, mas também um sentimento, e talvez ainda maior, de responsabilidade, no sentido de estabelecer esta relação entre artistas portugueses e estrangeiros, de levar artistas portugueses para fora, de levar a palavra portuguesa para a música, porque só assim é que se compreende como é que, recorrentemente, todo o mundo se rende àquilo que é o património mundial da humanidade, que é o fado, não compreendendo uma única palavra que é proferida, todos os públicos em todo o mundo, todos os anos, recorrentemente, se comovem e se rendem a esta evidência que é o fado. E lembro-me só um último pensamento, este facto de que agora este nacionalismo pode ser vivido, evidentemente, de uma forma territorial, mas que, felizmente, o mundo é tão pequeno que nos leva para além da diáspora, para o mundo inteiro. Quase que paradoxalmente, eu diria, quando tantos criticaram este nacionalismo na música, por ser um paradoxo, porque uma das prerrogativas da música é que é universal, mas dizia um grande amigo meu, José Tolentino de Mendonça, quanto mais local for a arte que tu criares, mais universal será o seu significado. E eu não posso deixar de agradecer, finalmente, evidentemente, à minha família, ao meu marido, por todo o apoio que me tem dado, aos meus pais, que são a razão primeira, não só da minha existência, mas também por eu ter tido aquilo que eu chamo a escolha da música, mas também à minha família, por estar sempre presente neste momento e nos outros, nos bons e nos maus. Muito obrigada por esta honra.